muita alegria e muita responsabilidade que eu estou recebendo vocês aqui hoje para esse colóquio emocional, sentimental e, antes de tudo, é uma forma de contar sobre a nossa história. Eu quero dizer que esse projeto ele só faz sentido quando ele ganha colaboradores, quando ele ganha adeptos como vocês que estão aqui compondo, que vieram da sua casa até esse espaço essa noite para contar, rememorar sobre a história do Brasil e sobre um período tão cru, tão cruel, tão doloroso, para que ele não mais se repita. E para que você vai falar sobre isso? Para que você vai contar sobre esse tipo de história, de dramaturgia? Se é tão trágico, tão duro, tão sofrido? Porque é preciso para que isso não mais se repita. Para que outros jovens, outros Edsons, Beneditos, Alexandres, Stuarts, Anas, Iaras, Alceri, Elenira, Oswaldão, Comandante Crioulo, Fernando Santa Cruz, e o que me fez começar todo esse processo, todo esse projeto? É uma história sobre mãe, sobre luta, sobre redenção, sobre aquilombar-se, sobre mãe, sobre pai, sobre filhos. A história de Zuzu Angel e Stuart Angel, há muito tempo atrás, quando eu conheci essa história, como artista eu entendi que eu queria dizer algo. Hoje, com o apoio de vocês e junto, eu quero e vou começar a dizer. Dentro desse grupo de pessoas, precisamos falar de homens e mulheres que tiveram um nível de doação e de luta política e social que merecem um reverenciamento. Mário Alves, Manuel Fiel Filho, Vladimir Ressort, Carlos Lamarca, Carlos Marighella e todos os jovens que foram vítimas da brutalidade da ditadura do governo militar no Brasil, aqui retratado no período de 68 a 76, com a viagem no tempo de 2013, quando fomos acometidos por uma ameaça funesta, autoritária e fascista. Por isso tudo conclamo vocês a seguirem comigo. O jogo não é... Caminhava aí, na minha adolescência no interior do Nordeste, faltava um dia de sol, caminhava pela praia, eu tinha talvez 10, 11 anos, não me recordo bem, quando passava pelo centro da cidade, em direção à minha casa, que era depois da cidade, pois sim, morávamos fora da cidade, exilados da cidade, porque assim como os morreiros políticos sacrificados pela brutalidade da ditadura do Brasil, socialmente também existe morreiros sociais. Eu cresci sendo um desses. Caminho. Quando me aproximo do centro, vejo uma caminhonete parada e sigo na direção da minha casa. O sol batia forte, creio que isso era por volta de 1980, 81, e aí eu escuto um grito. No primeiro momento eu não me identifico, mas me lembro bem que era algo assim.
sem saber bem o que acontecia, de onde vinha. Eu me aproximei da caminhonete. Eu girei sobre a carroceria. Eu procurei. Mas eu não via de onde vinha aquele berro, aquele gemido. Algo que falava para mim de uma dor mais profunda que até hoje, 50 anos depois, eu não consigo compreender. Eu olhei, continuei olhando. E estava muito calor e me afastei na direção do muro da escola, saí ali perto do carro. E aí eu tive dificuldade de me colocar de pé por algum motivo, eu fui perdendo fôlego. De repente eu escuto novamente. Quando eu volto e me aproximo, eu consigo olhar por trás da carroceria e eu vejo que ali estava o meu burreiro. Eu tinha ganhado esse burreiro do meu avô porque eu ajudava ele a cuidar do seu roçado, colhia, e ele me deu isso como uma forma de pago. A relação que eu desenvolvi com esse animal é de um lugar que eu não tenho compreensão para descrever. Ali criou-se uma fratura que até hoje eu tento curar. Quando eu identifiquei, eu fiquei ali em volta, sem saber o que fazer. Eu fui descendo, fui caindo. E aí, por uns minutos, eu para ver o sol, tem que viver a madrugada. Para ver o sol, tem que viver a madrugada. Está feito de café em manhã de trovoada. Canta feito de café em manhã de trovoada. A caminhonete se afasta. Eu corro, eu sigo até não poder mais. Durante o momento, ela desaparece e eu fico ali, sem saber o que fazer, nem para onde ir. O Edson Luiz tinha 18 anos, quando ele estava no Rio estudando. Esse é o nosso primeiro personagem do Rego dessa noite. Ele era um estudante secundarista, um menino do Pará. Com a ajuda e com o apoio dos seus pais, ele veio do Rio estudar numa escola tradicional. Veio de Belém. Quando chega no Rio de Janeiro, ele vai buscando forma de sobreviver. E existe um lugar, hoje na Praça 15, perto do aeroporto de Santos Dumont, onde ficava um restaurante que atendia jovens como o Edson Luiz. Ele tinha 18 anos. Numa das noites em que esse grupo de estudantes se reunia para falar sobre política e para reclamar das condições, da dificuldade da comida, estado ruim, qualidade, não tinha qualidade, isso era comum, especialmente no ano de 68. Um dia do mês de março, num desses movimentos, eles estavam no calabouço, quando a polícia alertava que existia um movimento reivante, a polícia se dirigiu até o calabouço. Os estudantes estavam organizados em suas falas, em suas reuniões. A polícia se sentiu acuada. Quando os estudantes viram, eles reagiram.
fizeram barreira, a polícia se sentiu acuada e de repente, pá! Choveram tiros de metralhadora, atingiram Edson, Benedito e outros estudantes presentes. Edson morreu imediatamente. Benedito, seu colega, foi levado para o hospital. No dia seguinte também morreu. A Dona Maria de Belém, a mãe Pérez, um dia eu tive um sonho com ela, ela dizia assim: você pense bem, o meu filho jovem sai daqui cheio de sonhos. Ele já dizia assim: meu filho, você cuidado lá com aquele Suzão, aquilo é um mundo longo, é um mundo difícil, você se cuide. Meu filho cheio de amor, ele sempre dizia: eu vou me cuidar, mamãe, não te preocupes, eu mandarei um telegrama, mandarei um carro. Tomado, cheio de tiros de metralhadora, o Edson vira número e se torna o primeiro momento na história do Brasil a organização da sociedade civil contra a brutalidade da ditadura militar. Naquele momento entendeu-se que estava diante de um movimento político, de uma ação política extremamente cruel. A sociedade se organizou, artistas, empresários, todo o grupo da cultura se reuniu, provocando movimentos naquela noite e na seguinte, no Rio, em São Paulo, no estado e ao longo do Brasil. Os cinemas amanheceram exibindo títulos que faziam alusão ao massacre no restaurante Calabouço. Os alunos resistentes, cientes do que estavam vivendo, pegaram o corpo do Edson e aqui: vocês não entram! Polícia aqui não entra! Fizeram barricada, pegaram seu corpo e caminharam o corpo pelas ruas do Rio, até ela. Seguiram. Caminharam, chegaram. Aqui a polícia não entra, não vai ter perícia. Se tiver que fazer perícia, aqui diante de todo mundo. Não pode mais ficar discutindo esse tipo de assassinato contra a nossa juventude. E assim foi. A perícia teve que ser feita ali, os estudantes não redaram o pé. No dia seguinte, a sociedade civil e os movimentos especiais da Igreja Católica fizeram atos simbólicos definitivos na Sé e na Candelária. A polícia, ciente disso, prepara-se para dar o mote no dia seguinte, depois da missa. Iriam massacrar todos que estivessem presentes nas duas igrejas. O governo de São Paulo tentou intervir, pediu para que fosse suspensa aquela atividade. Os arcebispos e cardeais estariam abrindo mão. Vai ter. Nem que para isso precisamos apanhar juntos. Fizeram uma corrente na Candelária de 500 metros, de mãos dadas com o povo que estava saindo da missa no dia seguinte. Depois desses 500 metros, a polícia estava pronta, com sabres à mão, e barbarizar todos que passavam por ali. Todos foram feridos, alguns de forma grave, outros não. Benedito, a gente vem do Jovem do Nordeste. Assim como do Nordeste, é importante a gente relembrar muitos dos burrecos aqui presentes. O Fernando Santa Cruz
pai do atual presidente da OAB, é uma dessas vítimas da ditadura militar. Um pernambucano que, ao fugir da repressão no Recife, Pernambuco, vem morar com a família aqui no Rio de Janeiro, achando que estava livre da repressão. Num desses dias em que ele vai ao encontro de um amigo, ele é capturado, levado pela polícia política. Ele tinha alertado: se depois das 6h30 eu não voltar, não chegar em casa, alguma coisa aconteceu comigo. Ou fui preso ou fui assassinado. E assim se viu. Naquela tarde, quando o Fernando não volta para casa, seu irmão, cunhados, familiares, e ele não voltou hoje, não voltou daqui a uma hora. O irmão ia até a varanda, as horas se alternavam, ia passando, e ele desesperou: Fernando, ô Fernando, dá uma notícia. Você não pode ter prenunciado o que você está vivendo. A cunhada dele ponderava: transa, saída da Tijuca não é fácil, não fica assim, não se desespera. Isso não é comum, ele não faria isso por ele nem por nós. Fernando foi sequestrado por um amigo. Dia seguinte, descobriram que a polícia na sua casa fez busca. Até hoje o corpo dele é procurado. Tempos depois, a sua mãe, Dona Elzida, aos 105 anos, um dia antes de morrer, ela tinha um lema em que ela dizia assim: depois de ter encarado generais, militares, procurado pelo filho, ela perguntava: aonde está meu filho? Aonde está o meu menino? Dona Elzida morreu aos 105 anos e não achou o corpo do seu filho. E é por isso que nós estamos aqui. É por Fernando, é por Edson, mas também é pelo comandante Crioulo. O comandante Crioulo foi o primeiro líder preto das esquerdas brasileiras do movimento armado. Um líder político que aos 29 anos foi vítima em São Paulo de sequestro, tortura e morte. Seu corpo também é procurado até hoje. Menos de 10 anos que seus restos foram encontrados no cemitério de Perus, após perícia identificaram o que era, e a família fez um sepultamento póstumo. Falamos também de líderes, de homens políticos nordestinos. Eu preciso falar de Mário Alves, o baiano de Centro-Sé, veio para o Rio, militar, jornalista, atuante. O Mário é um nordestino que também cai aqui no Rio, de forma bárbara, mas é preciso dizer aonde foi vitimado. Mário Alves, depois de ser preso e torturado durante toda a noite e não entregar os contatos dos companheiros, ele foi brutalizado, ser viciado até a morte. Seu corpo também é procurado. O Mário tinha 46 anos. Estamos falando do período de 68 a 76. A esposa do Mário, é preciso falar sobre os que ficaram, sobre os que lutaram, sobre os que amaram. A Dilma, a esposa do Mário, na época de sequestrar o embaixador brasileiro no Uruguai, ela escreveu carta para a embaixatriz e pediu ajuda. E ela denunciava na carta. A Dilma, ela dizia assim: senhora embaixatriz, sumiram com o meu marido. Ele era jornalista. E procuro o seu corpo, não tenho respostas. Dizem que de todas as serviços possíveis na tortura, ele sofreu. Preciso de sua ajuda. O corpo do Mário, até hoje, não apareceu. Tem um nome também que precisa ser celebrado, ser chamado. É o Carlos Marighella.
Marighella é um homem que fez história, é um homem que tornou-se borrego a partir do episódio de enfrentamento duro, corajoso, com a polícia política. O Marighella foi vitimado em 1969, numa emboscada no centro de São Paulo. Após torturas das mais diversas, durante horas, de diversas maneiras, os frases dos quais ele costumava ser contado, usando de um código que era específico, sob o domínio da polícia política, eles levaram Marighella para uma emboscada e ele mesmo reagindo, ele foi vítima fatal. Marighella tinha 57 anos, era um herói preto, um homem com essa ancestralidade, história que merece ser celebrada, e por isso que ele vem aqui, pela importância de representação do povo preto e da sua história. Quero falar com vocês sobre Stuart Angel, sobre Zuzu Angel. É uma conversa difícil, o que eu vou relatar para vocês, que a gente vai ter. Mas o projeto Borrego, ele se estrutura a partir dessa franqueza, dessa conversa. E desde já eu peço perdão se eu não posso muito romancear. Mas para que vocês entendam a crueza do que ouvirão, nenhuma palavra cabe aqui romancear. Stuart Angel, 25 anos, baiano, nasceu na Bahia. Junto com a mãe, Zuzu Angel, veio do Rio de Janeiro. Estudante de comunicação na UFRJ, remador do Flamengo. Um rapaz descrito com ideais apaixonantes, carisma, em que sempre defendeu o socialismo e as pautas ditas humanitárias do nosso mundo. Zuzu, quando em 1971, através de uma carta do preso político, ela é comunicada que o Stuart tinha sido torturado durante toda a noite na base aérea do Galeão e suportado as mais cruéis formas de tortura liderada pelo general Fournier. A carta é escrita pelo Alex Polar. Ele estava preso no mesmo lugar que Stuart. E perdoe pelo que eu vou relatar agora. Senhora Zuzu Angel, eu estive preso no mesmo lugar que seu filho, Stuart. Cabe dizer, da forma mais cruel possível a ser relatada, o Stuart foi de sonho e de sangue e de América do Sul. Por força desse destino, um tango argentino me cai bem melhor do sei. Assim falam pensas que esse desespero é moda em 73. Eu quero é que esse canto todo feito panacote a carne de você.
Zuzu seguiu na sua jornada em respostas. Eu só tenho essa carta, mas eu preciso descobrir onde está o corpo do meu filho. Se cercou, começou uma caminhada, uma luta obstinada. Uma estilista que tem entrada até em Hollywood, usou da sua arte, sua temática para denunciar e pedir ajuda ao mundo. Zuzu ganhou o mundo, ganhou apoio, ganhou publicidade, e ela buscava onde está o corpo do meu filho. Eu preciso saber o que houve com meu filho. Zuzu começou a incomodar os generais. O pai de Stuart era um americano. E graças a isso ela tinha entrada para chamar a missão para denunciá-lo. Um certo dia, ciente de que estava sendo perseguida, Zuzu começou a se cercar de cuidados e começou a entregar cartas a algumas pessoas que ela achava que podiam ajudá-las. Chico Buarque, Marieta Severo, Miltinho Cantor, eram algumas dessas pessoas que ela recorreu e pediu ajuda. Entre tantos dias de desespero, um dia ela procurou, Chico voltou à casa do Chico Buarque. Chico, aqui tem uma carta. Se eu desaparecer, ou se eu aparecer morta, você mostre para o mundo. Não foi um acidente, Chico, eu fui assassinada, porque eu sei que estou sendo seguida pelo governo militar. Eu estou incomodando. Eles querem me calar. Maria, é difícil se manter sã no Brasil quando você tem um filho desaparecido. Meu filho pegou em arma, assim. Meu filho foi um guerreiro. Ele lutou. Quisera eu, pudera eu tiver a grandeza de meu filho, tiver a coragem de meu Stuart. Eu pegaria uma arma, Maria. Eu daria um tiro na cara desses generais. Eu dava na cara, eu atirava na cara da tirania desses tiranos que sumiram com meu filho. Às vezes me falta sanidade para minha vida. Eu não vi meus filhos. Ô Chico, eu preciso da sua ajuda. Eu não criei meus filhos para serem barbarizados pelo governo militar. Meu Stuart cresceu cercado de amor, meu menino muito estudioso, resistiram na defesa das suas pautas idealistas. Meu filho é um homem bom, é um jovem corajoso que fez o que eu não consigo fazer. Eu queria fazer, mas eu não tenho forças. Eu tenho que voltar para casa. E todas as noites, quando eu volto para casa, eu atravesso aquele túnel. Eu não sei se no dia seguinte eu vou estar viva. E eu tenho que estar viva porque eu tenho minhas meninas que me esperam em casa. Minhas duas meninas estão vivas. Eu preciso viver por elas. E eu preciso lutar por elas, para que elas não tenham o destino do meu Stuart. Não foi a primeira vez que eu entrei no Zuzu. O atual Zuzu Ângelo, o túnel Dois Irmãos. Eu fui seguida de perto por um carro da polícia. Constantemente eles têm me fechado e eu tenho que, qualquer hora, eles me vitimizam. Agora, nesse momento, eu vou voltar. Eu vou. Eu dirijo. Eu me dirijo para casa, depois de mais uma busca sem respostas sobre meu filho. Eu corro.
Eu preciso achar. Eu preciso de respostas. E as respostas não vêm. Sigo, dirijo firme. O carro se aproxima. Dirijo em alta velocidade. Eles continuam me empurrando para fora. Eu vou dirigir. Eu vou conseguir chegar até a minha casa. Essa noite eu não consegui atravessar o túnel. E eu não vou chegar em casa. E eu não vou abraçar as minhas meninas. Não vou sentir o cheiro delas. Não vou protegê-las. Nem Hildegard, nem a Ana Cristina. Estou abalroada na saída do túnel dos irmãos. Sou eu agora, Zuleika Angel Jones, a mãe de Stuart, aos 54 anos, foi vitimada pelo governo militar. Mamãe, eu estou aqui, mamãe. Mamãe, Stuart, eu estou aqui. Eu não quero que você tenha medo essa noite. Eu não quero que você tenha medo. Eu estou bem. E você não vai estar sozinha. Minha mãe, Zuleika, abriu frente de trabalho, teve emprego, estruturou, e ela, em busca de respostas, foi assassinada pelo mesmo governo que me assassinou. Essa é a minha mãe, Zuzu Ângelo. Minha mãe tem 54 anos, ela nasceu em Minas Gerais. Por ver sua arte era tão significativa. É por isso que é importante estar aqui essa noite. Eu lembro sempre da minha mãe
no lugar de saudade, de admiração, mas de muita força. Eu sempre converso com ela e eu falo assim: quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar seu filho que mora no fundo do mar. Quem é essa mulher que canta sempre os mesmos versos? Chico e Miltinho fizeram uma canção para minha mãe, chamada Angélica. Através dessa canção, de alguns textos que eu me comunico com ela. Deus o anjo, para que nunca mais se esqueça. A história envolvendo os Jones é uma história de muita tragédia. No tempo em que o Stuart fazia parte da líder do movimento, ele conheceu uma outra militante, uma professora gaúcha chamada Sônia Angel Jones. Eles se apaixonaram, viveram um amor lindo, tiveram um filho. Quando a repressão desceu e todos acharam que estava correndo riscos, a maioria dos movimentos das organizações armadas fugiram, se exilaram em outros países, a maioria da América Latina e Europa. E aí deram essa opção, partindo dessa alternativa para o Stuart. Ele está muito perto do Lamarca, da Yara, desse grupo que estava mais perseguido, de forma mais cruel. Ele escolhe não ir. Não é possível, não quero me exilar, ficarei aqui, vou lutar aqui. E assim ele agiu, continuou na clandestinidade, mas a Sônia, com o apoio quase que obrigatório da sua família, do seu pai, que era um coronel do exército, ciente da gravidade que a filha corria e da barbaridade que ela iria sofrer depois de vitimada, ele tira ela do Brasil e consegue chegar até o Paraguai e de lá para a Europa. A Sônia era uma professora universitária, uma mulher inteligente. Ela tinha só 27 anos. Mas é preciso falar da Sônia aqui para que entendamos esse jogo do borrego. Quando o Stuart é capturado, Sônia sabe disso. Ela volta, depois de um tempo, em 73, ela volta para o Brasil, para o Chile. E ao chegar no Chile, trabalhar, viver lá, tentar se ambientar de chegar ao Brasil, ela sabe como o Stuart foi assassinado. Isso destruiu a Sônia, deixou ela sem rumo, e ela decide: eu vou voltar para a luta armada, eu vou voltar no Brasil. Pessoas não podem ter morrido em vão. E ela vem e assume a liderança da guerrilha armada no Brasil. Conhece outro companheiro e vive um novo amor. Mas desde ali a Sônia era odiada, era buscada de todas as maneiras pelos governos militares, pelos torturadores mais temidos, Bournier e o general Fleury, o terrível. Ciente disso, a Sônia era uma mulher que confrontava, liderava, não se curvava. Ela era uma mulher, e aí a gente é fácil compreender. E um dia teremos respostas sobre crimes sexuais vividos na ditadura ou crimes de feminicídios políticos. Um dia talvez alguém diga sobre isso. Hoje a minha experiência, a minha pesquisa, ela diz o que as grandes líderes mulheres que militaram nos movimentos armados, elas também sofreram crime de feminicídio.
político ou de qualquer outra ordem. E vou dizer para vocês por quê, desde já com perdão do que eu vou narrar, mas eu preciso contar. Quando eles infiltraram agentes dos movimentos, um dos agentes infiltrados começou a seguir a Sônia e o companheiro. Numa das noites, quando ela tentava fugir do Rio para outra cidade do Brasil, quando ela entra no ônibus com o companheiro, o ônibus está cheio de militares. Eles sabem que foram entregues, caíram. Descem com o companheiro dela do ônibus e, de forma já criminosa, cruel, eles algemam a Sônia com crueldade e descem com ela até os pés algemados. Eles temiam a Sônia Argel. Por que temiam mais a Sônia que outros? Eu não encontrei resposta nessa pesquisa. Um tempo anterior, na outra prisão dela, antes do exílio, na saída do batalhão da Tijuca, um coronel amigo do pai dela, do general pai dela, para na esquina e fala com ele: Ô João, você tira sua filha daqui do Brasil, você desaparece com ela, porque se ela voltar aqui, ela não vai sair viva. O pai dela pergunta: mas por quê? Por que você está me falando isso? Ô João, se a sua filha voltar aqui, ela não sai viva. Nesse momento ele decide tirar ela do Brasil. Mentira. Quando a Sônia volta, no dia que ela é capturada, alguns relatos dão conta que ela foi torturada nos dias seguintes, no DOPS do Rio e de São Paulo. Alguns testemunhos não sabem definir aonde existia mais crueldade e perversão, no DOPS de São Paulo ou no DOPS do Rio, da Barão de Mesquita. Mas eu posso dizer para vocês, no que eu pesquisei, eu sou pai, eu tenho filhos. Vocês que estão aqui, vocês têm mãe, todos vocês? Você não tem mãe, Valdeci? Além do Valdeci, todos os outros presentes aqui têm mãe, gente viva? Sim. Vocês têm? Então vocês sabem o que é amor de mãe, né? Sabem o valor da mãe. A Sônia, a história relata para ela sobre o amor de um pai sobre ela, que esse pai lutou e fez. Durante essas noites de tortura, a Sônia foi ser viciada também. E tempos depois, especialmente em 91, a Sônia foi vítima desse crime político, esse feminicídio político em 73. Em 91, através de uma pesquisa, acharam seus restos mortais também no cemitério clandestino de São Paulo. Isso era algo comum em ir e voltar no ritmo de tortura. O seu João trouxe os restos mortais da sua filha e ela foi enterrada no Jardim da Saudade. Tem uma coisa muito bonita que o seu João fala no dia que eles fazem a cerimônia de despedida da Sônia. Ele diz sobre ela: minha filha, Soninha, sempre me orgulhei de você, da sua história, da sua luta. Sei que você sempre lutou pelo Brasil, pelo melhor para você e para todos. Hoje, você está tendo uma despedida digna, uma cerimônia que respeita a sua memória. Saiba que eu tenho muito orgulho da mulher que você foi, das lutas que você lutou. Descanse em paz, filhinha. Soninha, o seu pai.
Alceri Maria, dentro desse processo, foi uma das grandes surpresas, uma das conversas com a equipe de criação que eu tive em aprofundar essa pesquisa. Alceri também era gaúcha. O que eu achei muito bonito na história da Alceri é que ela era uma mulher preta também. Mas não é só porque ela era preta. Isso é um diferencial dessa pesquisa, onde a história do povo preto também foi apagada. Eu achei 99% durante essa pesquisa sobre a história dos resistentes guerreiros brancos, classe média, ricos judeus. Precisei de uma conversa com meus diretores, Azim Campelo, voltar e aprofundar a pesquisa sobre esse trabalho. E porque eu só tinha uma referência do Carlos Marighella, um herói político preto. Eu falei assim, aonde está a história dessas pessoas? Porque elas existiram. E aí vou buscar, começar a revirar a pesquisa, fui para várias fontes, aí cheguei na Comissão Nacional da Verdade, que é o site que acessa a pesquisa desse projeto, outros sites que estarão disponíveis nas nossas mídias, para quem quiser aprofundar. E a Alceri, ela tem uma coisa muito bonita, legal, eu ela tinha 26 anos. A Alceri, ela era metalúrgica. Eu achei tão... É bonito, né, gente? Eu achei bonito, eu não sei por que isso me emociona, né, como parte dessa pesquisa, mas uma metalúrgica. E aí, quando ela, no trabalho que ela faz na empresa, no interior do Rio Grande do Sul, desperta uma consciência política da Alceri, uma mulher provavelmente já com esse lugar guardado, e ela é recriminada pelo trabalho de teatro que ela faz político, com a peça política. Ela entende que a hora vai se juntar um partido em São Paulo. Ela larga tudo, vai para São Paulo, fazer parte do movimento armado, ou ela, luta armada. Ela vem em São Paulo. E ela é vitimada no ano de 70, foi muito rápido. A Alceri foi sequestrada, capturada e morta pela polícia. Aí nesse lugar de falar sobre a nossa gente, sobre o nosso povo, continuei esse trabalho. E aí eu preciso dizer para vocês sobre a surpresa de conhecer a Preta. A Preta, o Homem Rocha. Esses dois personagens tão importantes que, junto com o comandante crioulo, Carlos Marighella e Alceri Maria, são os rostos pretos dessa luta contra a ditadura militar no Brasil. A Preta é o nome da Helenira Rezende. Helenira, de família lá da Bahia, uma baiana com um pai médico, com a história de militância do candomblé, de resistência, um homem que tinha uma militância na sua existência. Isso vinha lá da Bahia. Quando eles vêm para São Paulo, e a Helenice se conscientiza politicamente, um dia, quando ela é presa no movimento 69, ela cai nas mãos do torturador Fleury. E naquela forma desumana de interrogar e de torturar os presos, a Heleni é descoberta pela família, porque ela consegue jogar um bilhete enquanto ela está sendo presa, para um transeunte pede ajuda. Esse bilhete chega à família e eles descobrem que ela foi presa e aí descobrem onde ela está. Através de advogados, ela tinha uma família muito forte, muito atuante. Ela teve irmãs que lutaram por ela até o limite da dignidade da honra. Mesmo ameaçadas, presas, torturadas, ameaçadas de estupro, elas não largaram em busca de resposta pela irmã. E aí, quando o Luiz é preso, o Fleury diz para ela, muito parecido com o que falaram para a Sônia Angel Jones: olha aqui, sua comunista filha da puta, sua preta, né? Seu codinome é a Preta. Preta, você é comunista? Se um dia você voltar aqui, eu vou escolar você, sua putinha, e você vai sair daqui morto. Eu penso, a Helenira, como era, ela deve ter falado para o Fleury assim: olha aqui, babá, general filho da puta, não vou não.
você não vai me prender, não, você não vai me matar. Talvez seja um desejo que a história não me dê essa resposta. Mas o que faz com a Helenira, essa linha de frente, colocada na mira, com tanta violência, talvez explique essa petulância de não entregar, ser forte, ser preta. E ela vai para o Araguaia. Aqui não fico mais. Vou estruturar a guerrilha do Araguaia com os meus. Vai amando do partido lá por baixo do Araguaia. E é muito bonito, é triste, é doloroso, mas é bonito. Porque a Helenira era uma gigante, era uma mulher pedra, parece que nada alcançava. E aí no Araguaia, ela vai lutar junto com o Oswaldão. O Oswaldo era conhecido ali na região do Araguaia como um homem rocha, porque ele se encantava. Pense um homem preto de quase 2 metros, grande, vozeirão. Quando ele chegava, as pessoas ouviam, paravam por Oswaldão. Existe uma mística que eu não duvido dela, que o Oswaldão virava pedra. Ele se entranhava com a natureza e nunca era descoberto. Mas, como aqui não é um romance, isso aqui é um projeto que a gente fala sobre fatos tão duros sobre a nossa história política, não foi tão fácil, não tão bonito como terminou a história dos nossos heróis. Os dois caíram no Araguaia, caíram de morte. A Helenira caiu praticamente por uma fatalidade, e o Oswaldão foi perseguido pelos soldados. E alguns dizem que se ele não tivesse sido traído por um companheiro local, o exército não tinha dado conta do Oswaldão, porque quando ele virava pedra, ninguém, nem uma bala, nada atravessava o Oswaldão, ele era imbatível. Mas, como ele foi traído, ele não esperava de onde vinha, dali viesse um tiro, que o enfraqueceu e fez ele ser capturado até a morte e torturado até a morte. E a Helenira, aonde se enquadra nessas tristes coincidências? A Helenira preta, a Helenira, ela conhecia bem aquela região, e aí, num dos dias, alguns relatos dizem que a Helenira também caiu por uma fatalidade, um local também, entre as diversas versões possíveis de pesquisa sobre essa história, também foi um tiro acidental que vitimou Helenira. Porque ao ser vitimada por um tiro acidental, existem as outras hipóteses desse tiro ter sido também proposital, ela perdeu a força e aí ela não conseguiu fugir quando a equipe do exército aparece. Mas ela corre, ela resiste, ela atira, mas sucumbe. E aí eles começam um dos momentos também, que eu digo, de crime político, feminicídio, que sofre a preta Helenira. Porque ela não foi torturada, como era comum nos presídios políticos. Como foi a Dilma Rousseff, por exemplo, nossa ex-presidente. Mas teve requintes de crueldade além de ser vícios. Helenira também, eu digo que ela foi vítima de feminicídio político. Porque ao ser torturada, perguntada sobre os contatos, ela não disse, ela não entregou, assim como Estúdio, ela foi forte, ela foi grande, ela não entregou nenhum dos seus companheiros. A polícia incomodada, se sentindo afrontada, aprofundava esse nível de tortura. E com golpes de baioneta, assassinaram Helenira Rezende no Alto Araguaia. As irmãs de Helenira procuraram, até os anos 80, por ela, pelo paradeiro onde ela estava. O que teria acontecido com a irmã? Ela tinha 2 irmãs muito aguerridas, sofreram, foram presas, foram ameaçadas, para que não tocassem. Elas nunca desistiram. Mas o corpo da preta nunca foi achado. Entre as diversas opções e buscas na região do Araguaia,
existe talvez uma certeza de que 70%, 70% dos jovens estudantes militantes que estavam lá caíram e seus corpos não apareceram. Então, ao mesmo tempo que é preciso contar, é preciso dizer sobre o quanto isso foi cruel. Vocês que estão aqui hoje, se vocês tivessem uma oportunidade de encontrar alguém que vocês amam muito, se colocando num lugar que não é para ser, mas de exercício afetivo, vocês têm alguma coisa aí com vocês, algum objeto que vocês gostariam de deixar aqui para fazer parte da história? E não é sobre o que viveram, é sobre algo que tem alguma relação afetiva. Ou alguma coisa que vocês queiram dizer sobre o que a gente falou até agora, uma palavra, uma frase. Vocês sentem essa necessidade? Eu tenho uma necessidade de ouvir quem está aí. Uma forma talvez de eu me sentir menos fraco, menos fragilizado do que eu estou desde que eu comecei esse processo. Mas essa fragilidade é que me dá força e sentido de estar aqui essa noite contando isso com vocês. Se alguém tiver e quiser participar, pode vir até aqui e deixar aqui na frente do palco. No final a gente troca o devolve. Qualquer objeto que vocês querem deixar aqui fazer parte. Cada um desses objetos que a gente tem aqui, eles dizem sobre alguém, eles têm uma história, eles têm um sentido, provavelmente tem todo um caminhão de afetividade, né, com eles. Eu tenho um isqueiro, eu tenho um objeto delicado, tipo uma cunhazinha linda, eu tenho óculos, eu tenho uma corrente. Essas pessoas que compartilharam aqui, elas têm uma história de afetividade ou não, mas se não tivesse, não estava com a gente. E sobre isso, que eu quero pegar como ponto de partida para a gente ir para a parte final desse conto. Eu quero falar com vocês, também eu quero contar para vocês sobre a história do Vladimir Herzog. Vladimir Herzog é um jornalista, ele veio da Iugoslávia, da Croácia, e veio para o Brasil, judeu, e no Brasil, aqui ele constituiu família, se estruturou, trabalhava na TV Cultura. Era um jornalista muito atento, um homem culto, valorizava a cultura, o teatro especial. Ele tinha uma entrada muito grande com esse trabalho. E essa postura, essa posição do Vladimir, ao identificar que ele era um comunista, o governo se sentiu muito ameaçado por esse homem ter poder, né, ter um trabalho de ponta, ter esse protagonismo na TV Cultura. E aí, nesse momento, eu vou falar sobre outro aspecto comum na ditadura do governo militar, a mentira sórdida, usada durante boa parte do tempo para esconder os crimes de tortura e assassinatos dentro das celas do DOPS, especialmente no Rio e São Paulo, onde a gente está centralizando nosso conto dessa noite.
O Vladimir, após ser assassinado durante uma noite de tortura nas dependências do DOI-CODE de São Paulo, eles mentem dizendo que o Vladimir suicidou-se. Ele suicidou-se com a chave e fazem essa foto e publicam no dia seguinte, após ele ter sido preso, colocado sob investigação e barbaramente assassinado. E aí é óbvio que a gente está em 1976, a coisa está quente, está explodindo na violência política. E aí isso é uma prática que a ditadura ela vai usando como ferramenta para mentir as denúncias de crimes políticos. E ela vai fazer isso especialmente com algumas pessoas. O Alexandre Vanucci. O Alexandre, o jovem paulista de 22 anos da USP, ele, ao ser preso, é levado por DOPS e durante a noite toda ele passa por torturas. No dia seguinte, ele também não resistiu. Ele foi assassinado na cela e os generais, os comandantes do DOPS usaram a mesma justificativa. O jovem Alexandre, estudante da USP, suicidou-se. Tem uma conversa do Alexandre que, quando eu li isso, eu fiquei impressionado com tudo, mas diz muito sobre a prática do assassinato político, né? Ele tinha só 22 anos. Algumas pessoas dizem que quando ele chegou, fala muito assim. Eles só perguntaram o meu nome. Eu disse: eu sou Alexandre, sou estudante de geologia do 4º período. Sou estudante da USP. A família do Alexandre era católica, ele conhecia muitos bispos. Alexandre Vanucci, interior de São Paulo. E aí a gente vai formando um quadro de crimes políticos muito parecidos. E agora eu quero contar para vocês, parte dessa história, como eu disse para vocês no começo, nenhum momento é alegre. Mas também não é porque existe a selvageria, a bestialidade, que a gente não acha lugar dessa tragédia, dessa dramaticidade ser arte. O nosso desafio aqui, além de contar ao longo desses minutos, é tornar isso um momento de reflexão com alguma poesia. E eu quero falar com vocês o que liga Vladimir Herzog, o Alexandre Vanucci, estudante da USP. Eu só disse meu nome, eu sou estudante de geologia, mas eles não quiseram ouvir o resto. Eu queria falar com vocês sobre o Manuel Fiel Filho. Manuel era um cara das Alagoas. Cedo, o Manuel Fiel Filho veio para São Paulo, ainda nos anos 50. Foi trabalhar na metalurgia. Era um homem com uma família constituída, pacifista, feliz. Tinha 2 filhas. E aí, num desses dias, o Alexandre encontrou com um amigo dele que era admirador do marxismo, do Marx, do socialismo, mas eles só eram amigos. E aí, um dia cai na mão da polícia política, o nome do Manuel Fiel. Ele sendo contato desse amigo, e no qual o Manuel tinha recebido um material muito perigoso, comum aos guerrilheiros invencíveis, né? E aí, um dia ele está no trabalho,
na sua metalúrgica, onde ele trabalhava, e recebe a visita da polícia política. Recebe a visita, ele responde até, ele não vê nenhum motivo para ter medo, afinal ele é um homem com a vida tranquila, não é guerreiro, não é engajado. E aí depois não, atende, convidam ele a ir à casa dele, fazer uma busca, levam ele dentro de casa, vai. E dali ele vai Alexandre para as dependências do DOPS, também em São Paulo. Eu acho que a empresa do Manuel ficava em Diadema, onde ele trabalhava. E aí, ele começa a ser interrogado, e ele não voltou mais para casa. No dia seguinte, a sua esposa está na varanda, na frente da casa, chega um carro, acho que um Dodge, pega uma sacola com umas roupas e joga na direção da esposa dele. Aqui, a roupa do teu marido, ele suicidou-se. Hã? Como? Você levando o marido daqui, ele estava bem? Como? Cadê o meu marido? Como suicidou-se? Que história é essa? Ela argumentou do seu desespero, e ele, de forma até cínica, o policial falou: ele se matou com um cadastro de sapato. Você está louco? Vocês mataram meu marido? Cadê o meu marido? Onde está? E assim, aquele homem operário metalúrgico, com uma vida tranquila, não militante, não fazia parte da luta armada, entra para a estatística, e a polícia política faz uso da mesma maneira que fez com Vladimir Herzog e com Alexandre Vanucci, e diz que ele suicidou-se, quando na verdade ele foi assassinado sob tortura. Isso era uma prática comum durante a ditadura. Isso é importante para que a gente entenda a delicadeza. Não bastava ser guerrilheiro, fazer parte da luta armada para virar uma vítima, um borrego na ditadura militar. Porque às vezes a gente acha que era só isso que fazia alguém ser vítima. Emanuel, Edson provam. Zuzu Ângelo, apesar de ter sido vítima, ela ter lutado, ela não era uma mulher que ia para a luta, né? A luta armada. Ela é uma mãe, busca de respostas pelo desespero, pela morte do seu filho. Mas ela também foi vítima. E nesse painel de contos trágicos, dramáticos, existem momentos de muita delicadeza e amor. Daqui para frente eu vou precisar romancear um pouco, porque a vida também pede um pouco de romance. Como eu não estou aqui dividir com vocês um novo drama, eu estou fazendo trabalho a partir de fatos reais. Eu queria falar com vocês sobre a história da Eleni Guariba. Eleni, uma dramaturga de São Paulo, participou do Teatro Opinião, participou do Teatro do Oprimido, especializou-se com Boal, uma mulher de uma pesquisa específica sobre esse teatro, os quais é comum nas periferias, de quem tem um olhar diante dessa profissão diferenciada. A Eleni entrou para a luta armada, foi solta na primeira prisão com a ajuda do pai do ex-marido, e ao sofrer muito na primeira prisão, ela vai para Minas Gerais, se recolhe no sentido de se refazer, mas quando ela tem a notícia da volta de um grande amor de sua vida, um companheiro que está vindo de Cuba, ela não resiste em viver esse amor. Vem para o Rio de Janeiro, larga tudo lá em Minas Gerais, a calmaria, vai viver esse amor. Só que quando Constantino chega no Brasil, ele já estava sendo monitorado. Ele é sequestrado e capturado. A Eleni Guariba estava junto, eles eram amantes, vivendo uma relação de amor. E esse foi o último registro que se tem da Eleni Guariba.
aos 30 anos de idade. Alguns relatos sobre quem esteve na casa da morte de Petrópolis, inclusive da ex-presa política Etienne Renaud, ela diz que a Eleni esteve por lá. Algumas outras fontes dizem que a Eleni, junto com o seu companheiro, foram incinerados na usina de cana-de-açúcar do campus de Goitacazes. Assim como Fernando Santa Cruz, Ana Kuczynski e muitos outros presos políticos que eram levados para a casa da morte em Petrópolis e desapareciam sem deixar vestígios. Porque existia uma câmara de gás no campus de Goitacazes, doada por um empresário, e essa câmara de gás funcionava no campus, e é lá que esses presos políticos provavelmente foram incinerados e nunca mais apareceram. Esse é um dos relatos possíveis sobre a história da Eleni. A Ana Kuczynski, ela foi sequestrada e morta aos 32 anos. Ela também é uma professora universitária. Eu fiquei tão impressionado nessa pesquisa porque, como eu achei, gente nordestina, gente que é professor ou pensador das áreas de humanas, muitos professores, especialmente da USP. Mas é fácil compreender porque a USP, a gente tem tanto registro dessas pessoas, porque lá existia uma população que era de classe média alta, judia, sua grande maioria, tinha dinheiro e frentes para divulgar sobre suas histórias, inclusive na busca sobre seus paradeiros. E aí a gente vai achando a maioria dos relatos historicizados ali, nesse público, quase sempre branco, e da integrantes professores ou alunos da USP. É um recorte, mas é preciso a gente compreender esse contexto. E a Ana Kuczynski, assim como a Eleni Guarila, também foi presa ao sair de um companheiro. Era muito comum se vigiar, deixar esses companheiros e entender. E a Ana também foi sequestrada nos anos 73 e nunca mais sabe-se dela. Tem esses quadros dessas mulheres importantes que desapareceram assim, misteriosamente, e hoje a gente sabe que elas podem ter sido incineradas na nossa câmara de gás durante a ditadura militar, ficava no campus dos Goitacazes, dito pela ex-presa Etienne Renaud, a única sobrevivente que saiu da casa da morte de Petrópolis. E aí eu também não tenho histórias de amor para contar, porque durante a guerrilha a gente também tem histórias de amor. E eu quero começar falando com vocês sobre Yara Alverberg e Carlos Lamarck. Lamarck desertou do exército. Yara, judia, psicóloga, professora universitária da USP também, loura, uma das, dito pela história como uma das mulheres de mais poder, empoderamento e encantamento que tinha na luta armada. Ao mesmo tempo que ela era capaz de ser limpa, fazer o cabelo no meio de um período de recolhimento dos seus aparelhos, ela era uma mulher que pegava a arma e ia para a linha de frente. Como é o recorte que nós vamos trazer aqui. Quando a Yara sai junto com o Lamarck, já dentro do mesmo grupo político, quando eles chegam na Bahia, e a Yara vai, junto com o Lamarck, vão estruturar ali na Bahia um projeto político, de preparo de luta armada do partido, dos partidos de esquerda, principalmente do Partido Comunista. E aí, eles combinam, a Yara fica no bairro do Pituba, no apartamento, numa parede em Salvador, com outros colegas também engajados, e o Lamarck, já sendo um cara que estava no auge da perseguição, lá, a gente está em 71, o Stuart Angel foi assassinado porque não entregou o contato do Lamarck. Esse é um dos motivos que ela. E aí eles estavam lá no interior, lá na Bahia, com essa estrutura. E aí a polícia descobre que a Yara está escondida num apartamento em Salvador, numa parede. Estamos ainda em 71, voltamos o tempo. Arma um cerco ao apartamento, numa parede onde Yara estava, achando que ela estava lá com o Lamarck, até então Crazy. E aí, ela já com a arma na mão, ela era muito preparada para a luta. Ela luta, reage, resiste.
Eles se enchem aquele prédio, gás lacrimogêneo, gás de pimenta, tudo para deixá-la sufocada e pegá-la fácil, não pegam. E aí, quando acaba toda a operação, eles estão indo embora. E aí vem passando uma criança, pré-adolescente, e vê escondida assim no vão da escada uma mulher com a arma na mão. Essa criança corre, esse pedaço corre até a polícia e fala: olha, tem uma pessoa ali. A polícia volta e quem era essa pessoa? Era Yara. E aí, segundo alguns relatos, ela foi para o confronto e morreu durante o confronto. Existiam outros relatos possíveis sobre o suicídio, pseudo-suicídio da Yara e o Rebelo, mas nunca existe resposta para entender que ela se suicidaria. Ao mesmo tempo, dizem alguns, ela era tão temida, ela feria de morte esse orgulho dos generais, que se talvez ela tivesse sido capturada viva, ela seria sido assassinada por requinte de crueldade, que passou a Sônia Jones, sofrendo crimes sexuais, feminicídios, assim como elas, e a Elenira Rezende. Talvez por isso a Yara tinha desde sempre a arma com ela e a certeza de não se entregar. Ela iria lutar até cair, e assim é o que tem a história, uma das filhas. Lamarca está no sertão da Bahia, e aqui eu vou pedir licença a vocês para fazer um pouquinho de poesia, porque pede um pouquinho de poesia. É noite, sertão da Bahia, silêncio, silêncio da noite. A beleza daquele céu estrelado. Lamarca lembra com saudade da sua companheira Yara, sua história de amor. E entre os diversos relatos que eu li sobre as cartas do Lamarca para Yara, ele fala sobre a importância e ele a chama de neguinha. É muito delicado, a forma carinhosa, é uma paixão quase transcendental que ele tem, e ao mesmo tempo é carnal, é tesuda, é viva, né? É dali de dois guerrilheiros aquilombados no meio de uma Maria Bonita, lá no sertão da Bahia, ou na Bahia. E aí ele diz assim: neguinha, é muito louco o que estamos vivendo, né? Às vezes eu acordo e no mix entre sonho e realidade, meu corpo responde. Eu fico louco pensando no que podemos fazer junto, numa fazenda, com ideias socialistas, implantando um regime diferente de vida. E com um monte de filho. Eu às vezes acordo e só babo. É o que tem a fazer. Ao mesmo tempo, eu confio no que você está designado a fazer. Cumpra o seu papel aí, e daqui eu sigo. Com muita saudade. Você sabe que às vezes eu sonho contigo e eu acordo com o meu corpo com desejo, com tesão, em que eu não sei. Às vezes parece que chegamos às vias de fato. Neguinha, toca daí. Eu toco daí.
Aquela noite, no meio do sertão, a Marca descansava, contemplando as estrelas, e aí de repente chega um colega e ouve um barulho, sentido de defesa, percebe, olha, reconhece o movimento, se aproxima, pega a mensagem, Neguinho, Neguinho, não faz isso com a gente. Aturdido com a notícia do assassinato de Yara, na queda de Yara, o Lamarca se segue pelo sertão, mais obstinado, mais raivoso, mais humano, mais besta, mais fera. Dias depois, o exército faz o cerco e assassina Lamarca, sertão da Bahia. Dali ele não sai. Estamos aí em 1971. Conhecendo a história de amor, a história de militância de Lamarca e Yara, é possível achar poesia no meio de tanta barbárie, ou crueldade, ou bestialidade que esse período me mostrou. E para a gente fechar o relato sobre esses borregos, eu quero terminar pedindo licença, pedindo perdão, dizendo que é por eles, é para eles, pelos que vieram antes de nós e pelos que virão.
Eu fico pensando quando o Manuel Fiel esse operário que veio das Alagoas para São Paulo, ele veio numa busca de uma vida melhor. E essas são a poesia e certezas da vida que a gente não sempre tem resposta. E às vezes, quando você é tragado para dentro de uma tragédia, seja ela política, como os relatos que eu trouxe aqui para vocês, há de se perguntar como é que a gente deve seguir. Aonde é possível e como é possível construir lugares de afetos, de transformação, em que é possível a gente se comunicar, entender, dizer que isso não mais se repita. Várias maneiras poderíamos pontuar aqui. Mas quando eu li a história da dona Eusita, mãe do Fernando, eu achei ela muito, não sei se é desumana, eu não vou usar termos, porque eu não estou aqui para usar termos, mas vai para um lugar que não é compreensível, é uma bestialidade, não há razão, nada parece explicar. O Fernando não era Stuart, que sequestra o embaixador, que pega a arma. O Manuel também não era. O Fernando Santa Cruz, ele era da Aliança Nacional, mas ele não fazia parte, da Aliança Popular, mas ele não fazia parte do movimento armado. Também isso não faz diferença. Ele caiu, foi barbarizado, foi vitimado como os outros. E o que resta para a gente, hoje em 2023, agora em 2024, quando a gente está saindo de uma ameaça de volta à brutalidade do regime militar, o que eu posso, o que podemos deixar aqui que possa significar alguma mudança? Eu vou utilizar o conto do Rubens Paiva, que fecha o nosso borrego, para que vocês, com a esperança de que a gente se comunique e que isso nunca mais se repita. O Rubens Paiva, ele era um deputado. Ele tinha 41 anos. Deputado, um homem rico, de família tradicional, de militares. Era um deputado com uma história de progressismo. E quando o AI-5 é instituído, ele começa uma história de resistência, mesmo que à la bon vivant, mas ele tinha esse lugar, ele faz discursos inflamados como parlamentar. E aí, de repente, ele começa a transitar no meio desse povo de esquerda, dos subversivos. E aí, um dia, a coisa fica crítica, ele percebe que o movimento não é mais uma brincadeira, o ato político do movimento ele vai se recrudescendo, a violência vai ficando dura e ele, entre conversas com familiares, ele sai do Brasil, se exila. Fica alguns anos exilado e volta de 71, volta em 71 para o Brasil. Na volta, ele vem acompanhado de 2 mulheres que faziam parte do movimento. Uma traz uma carta, e isso é definitivo para o Rubens Paiva ser capturado, preso dentro da sua casa, chique e rica, no Leblon, junto com toda a família, inclusive sua filha de 15 anos. A filha de 15 anos e a mulher do Rubens Paiva, no dia em que ele é assassinado sob tortura, no DOPS aqui do Rio de Janeiro, no Batalhão do Exército da Tijuca, ela estava presa no mesmo quartel. Segundo alguns relatos que também se investigam, que enquanto elas estavam sendo sob tortura,
físico-psicológica, Eunice Paiva e a filha, a Vera, do Rubens, ele estava sendo assassinado provavelmente naquele mesmo horário, numa sala ao lado, tinha acabado de ser morto sob tortura. O Rubens era considerado um bom vivant, abusado, malandro, e alguns dizem que essa postura provavelmente talvez incomodou mais do que a ameaça. O fato dele se recusar, é um homem de força, se recusar a colaborar com a ditadura, com os militares no interrogatório, deu a ele essa chancela de vítima de um homem que merecia ser calado. E ao reagir fisicamente contra alguns relatos, que o Rubens era de reagir, e aí ele foi reagindo, foi sendo quebrado, e desde que ele desembarcou entrou no carro, já tomou uma coronhada violenta que ferrou o nariz. Uma metralhadora, o fuzil, não lembro qual a arma que ele tomou uma coronhada. E aí até a morte dele foi só sangue, porrada e hemorragias. E aí relatos dizem que ele foi morto nessa mesma tarde. A filha dele há pouco tempo soltou um relato, que não vai fazer parte dessa história, de que ela começa a rememorar o que ela viveu naquele dia. E ela também acha que enquanto elas estavam ali presas, ela e a mãe Eunice, ele foi morto naquele instante, provavelmente. E aí, a Eunice Paiva, hoje inclusive, ela vai surgir um relato no livro sobre a história da Eunice Paiva, uma mulher que talvez seja tão mais importante que o Rubens Paiva, mas nosso currículo aqui é o Rubens. E aí o Rubens Paiva morreu, e assim como os outros personagens morreram, seu corpo foi desaparecido. Inclusive acho que pode estar passado pela Câmara de Gás de Campos, e até hoje seu corpo não foi reparado, foi encontrado. Com isso, a Eunice, durante a visita, ela ficou 10 dias presa, sendo torturada, e na hora que ela foi embora, ela fala com o general: mas, moço, eu tive presa aqui há alguns dias, eu acho que meu marido morreu aqui, vocês precisam me dizer o que houve com ele. Eu preciso saber. Aqui ainda fede a sangue, que tem manchas de sangue, ele pode ter sido morto aqui nessa sala onde a gente está. O militar, o general que atendeu ela falou assim: ô senhora, você nunca teve presa aqui nesse lugar, mas a senhora pode ficar presa. Não existe, você nunca teve aqui. Eu não tive, minha filha de 15 anos também. Não teve, mas você pode ficar. E de uma forma muito ameaçadora, de torturar psicologicamente, ele arrumou a Eunice em um lugar que ela entra em desespero. E através dessa homenagem que eu faço a Eunice Paiva, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber essa bebida amarga, engolir a dor, tragar a labuta, mesmo calado na boca resta o peito. Quanta mentira, quanta força bruta. Ai, quem me dera ser filho da santa, melhor seria ser filho da puta. Uma realidade menos morta. Quanta mentira, quanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim
escolher fazer esse conto do rei, desse projeto, desde o início me desafiou ter corpo e coragem para contar esses relatos que vocês testemunharam aqui, que vocês ouviram. Por mais que pareçam ser bestiais, assustadores, eles são relatos que hoje estão aqui filtrados por um artista. Mas é importante não esquecermos que, por mais que isso possa em algum momento doer, saibam que a vida real foi muito pior. Até porque eles não estão aqui hoje para falar sobre eles, para contar. Então, mesmo que em algum momento pareça duro esses relatos, e são mesmo. Eu digo que eles são trágicos porque são bestiais. E para a gente ir para o desfecho dessa noite, eu quero lembrar uma coisa para vocês. Mataram um estudante. E se fosse um filho seu? Mataram um estudante. E se fosse um filho seu? Mataram um estudante. E se fosse um filho seu? Mataram um estudante. E se fosse um filho seu? Vocês podem pegar os objetos de vocês que vocês trouxeram aqui no palco. Agradeço a participação e a colaboração de vocês. E levem para casa com todo o carinho, com todo o amor que fizeram chegar até aqui esta noite, para receber esses contos tão duros, tão devastadores. Mas, como já disse, vou repetir. É preciso para que não mais se repita. Na 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 mas como eu não sei rezar, só queria pedir seu olhar, seu olhar, seu olhar. Senhor cidadão, me diga por que você anda tão triste. Não pode ter nenhum amigo na briga eterna do seu mundo, sem se ferir ou ser ferido. Ô cidadão, que vida marca. Ó Senhor cidadão, eu quero
medo, com quantos quilos de medo se faz uma tradição. Ó Senhor cidadão, eu quero saber, eu quero saber. Com quantas mortes no peito, com quantas mortes no peito se faz a seriedade. Ó Senhor cidadão, eu quero saber, eu quero saber. Se a tesoura do cabelo, se a tesoura do cabelo também corta a crueldade. Ó Senhor cidadão, me diga por quê, me diga por quê. Obrigado. Pode acender a luz, por favor.